Que nós temos um chamado, todos nós sabemos. Por isso que nós nascemos. Nós temos uma tarefinha para ser feita aqui, não é mesmo? Mas será que nós sabemos em qual etapa do chamado nós estamos? Então, isso será ótimo que eu vou trazer aqui para você. Existem 4 etapas que eu anotei aqui para te falar e preste muita atenção, porque a 4ª etapa é maravilhosa e vai fazer você perseverar para poder cumprir as 3 anteriores. Gente, 4 etapas do chamado. E com isso eu trouxe aqui uma passagem bíblica que está em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 11. Aqui diz essas etapas, né? Deus me mostrou aqui como intitular essas etapas, vamos se dizer assim. E aqui diz assim, quando Deus estava falando com Elias, ele estava respondendo alguns questionamentos de Elias, então ele veio, pediu para Elias sair, que ele queria falar com ele. Só que existem algumas etapas até Elias chegar ali e receber essa voz de Deus, para saber como seria o próximo passo para ele prosseguir. E aconteceu da seguinte maneira: Deus respondeu-lhe: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Então o Senhor passou, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as rochas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Esse vento forte é a primeira etapa do chamado. Esse vento que vem, fende, olha só, gente, ele quebrava as rochas diante da face do Senhor. É um vento tortuoso, é um vento, um barulho assim, é algo que vem para sacudir, vem para balançar, né? O vento vem para balançar. E qual é essa primeira etapa do chamado, que é este vento? Eu anotei aqui como coragem para dizer o sim. Essa primeira parte, que é o vento, dizer sim, sacode muito, sacode bastante. Sabe por quê? Porque ao dizer sim, nós precisamos de uma coisa que às vezes é muito difícil, que é largar o controle. Largar o controle das coisas. Quando nós dizemos sim, nós precisamos também dizer não para mim mesmo. Quando nós dizemos sim para o chamado, é não para os meus gostos, é não para aquilo que eu quero. É a mesma coisa quando nós dizemos sim para entrar em uma empresa. Nós estamos dizendo não para várias coisas. Quando nós dizemos sim para o casamento, para ficar com um marido, escolher aquele homem, nós dizemos não para todos os outros homens. Então, dizer sim, gente, é um ato assim que é uma ventania, a gente começa a se estremecer todo, falar, eis-me aqui. Esse eis-me aqui, se você souber o peso que ele tem, não marcaria bobeira. Esse eis-me aqui, ele tem um peso muito grande. Não é falar do nada, assim, achar que eis-me aqui eu aceito todo o processo, eu aceito tudo que tem. Quando nós dizemos sim para uma empresa, eu aceito o trabalho e os benefícios. Nós precisamos dizer sim sabendo que terá um trabalho pela frente. Terá um trabalho pela frente. E com isso nós largamos o controle de ser nós mesmos. Nós largamos o controle de deixar as emoções aflorarem o tempo inteiro e deixar que o fruto do Espírito Santo age através da minha vida. Essa é a primeira parte, é o vento forte que passa, que sacode, esse vento tortuoso. Agora nós vamos para a segunda parte. A segunda etapa vamos continuar aqui. Depois do vento veio um terremoto. A segunda etapa do chamado é o terremoto. O que é esse terremoto, Cleide? Esse terremoto é obediência. Obedecer vai movimentar muitas coisas. Vai movimentar. Além de não termos controle,
Quando nós obedecemos, as coisas fogem realmente do nosso controle, as coisas é como se passasse realmente um terremoto na nossa vida, a gente não entende nada, tá tudo quebrando, tudo saindo do lugar. Depois do sim, Deus quer dar uma organizada. E para dar essa organizada, ele precisa vir com um terremoto. Precisa destruir tudo que estava feio, tudo que estava horroroso, tudo que estava uma bagunça. E precisamos agora organizar as coisas. Vai passar esse terremoto. Mas não precisa você achar que agora que eu disse sim, Deus está acabando com a minha vida. Não, ele está organizando, tirando aquilo que não tem, forjando o teu caráter, para você agora viver plenamente como ele quer, porque ele quer o seu bem. Ele sempre quer o nosso bem. Ele sempre quer que a gente seja pessoas lindas, maravilhosas, organizadas, cheirosas, limpas. Então precisa deixar tudo alinhado. Então a segunda etapa de seguir no chamado é o terremoto. Esse terremoto vai destruir tudo que não tem que prosseguir com você. Vai sair amizades, vai acabar negócios, vai acabar sociedades, vai mudar de ambientes, vai sentar em outras mesas. E para isso é preciso bastante coragem. Sabe por quê? Porque é preciso dessa coragem. A gente vai usar agora a etapa anterior, preciso de coragem para essa obediência, sabe por quê? Porque eu preciso desagradar pessoas muitas vezes. Nós não iremos agradar todo mundo quando a gente segue o nosso chamado. Nós iremos desagradar muito mais do que agradar, tá? Então, 99% a gente vai desagradar e 1% a gente vai agradar. Porque nós não estamos seguindo para agradar ninguém, a gente está seguindo o chamado. Quando a gente entra numa empresa, a gente não está agradando todos os funcionários, a gente está agradando aquele que me contratou. Aquele que me contratou, aquele que combinou comigo lá na entrevista, não foi mesmo? Então, muitas vezes a gente para aqui. A gente para na segunda etapa porque nós queremos agradar pessoas. Sabe por que a gente quer agradar pessoas? Porque nós temos um trauma dentro de nós que é a rejeição. E essa rejeição basta para destruir todos os chamados. Só essa rejeição aqui, ela paralisa tudo. O inferno não precisa fazer nada. Ele só precisa implantar essa rejeição lá atrás, lá atrás. Às vezes até mesmo na barriga da sua mãe. Quando ela pode não ter se agradado da gravidez e você sentiu tudo isso dentro da barriga. E isso já foi motivo para paralisar uma nação inteira, porque você não vai conseguir seguir com esse chamado por conta desta rejeição. E como que curamos essa rejeição? Essa rejeição, ela só cura com Jesus. Eu já fui em vários eventos onde eles trazem essa parte emocional, de perdão, né? Que muitas vezes as pessoas que mais nos deixam essa marca de rejeição são nossos pais, ou professores até, ou líderes espirituais. Eles deixam essas marcas em nós. Só que emocionado não tem como eu perdoar para poder seguir em frente. O perdão não é através de emoção. Em muitos eventos, eles nos trazem o perdão como emoção. Eles te comovem ali, aí você quer perdoar. Não. O perdão, ele é uma decisão, porque eu fui muito perdoada, agora eu perdoo. Se eu não entendo que eu fui muito perdoada, eu também não quero sair perdoando ninguém, porque eu sou a última bolacha do pacote. Então, porque eu fui muito perdoada, porque alguém morreu na cruz por mim, sangrou por mim, deu a vida por mim, e por isso eu tenho a obrigação também de perdoar outras pessoas. E isso já basta e ponto. É uma decisão. Não precisa de você ficar passando por várias questões emocionais por isso. Sim, existe uma etapa onde a gente confessa que tem essa rejeição. Nós precisamos confessar que ela existe, nós precisamos confessar que ela causou muitas dores, que eu senti tantas dores. Isso, confessa para Jesus. E aí ele vai limpar e lavar. E aí você toma aquela decisão. Eu decido largar tudo isso aqui. Eu não vou ficar vivendo com essa água suja, essa água podre dentro de mim. Eu quero prosseguir, eu quero seguir, viver a vida abundante que Deus tem para mim aqui nessa terra.
Então, isso é o quê? Decisão. E se a gente não tiver essa decisão, a gente vai ficar nessa segunda etapa, não vai sair daqui, porque a gente vai ficar remoendo essas dores a vida inteira. E quando a gente remoe, a gente guarda água suja dentro de nós. E essas águas sujas, o que elas fazem? Células, elas trazem saúde tomando água suja? Não. Essas células, elas vão morrendo pouco a pouco, vai trazendo doença e vai modificando o nosso corpo. A partir daí, a gente não se vê mais vivendo para um chamado, a gente vive para as nossas emoções. A gente idolatra as nossas emoções, a gente começa a idolatrar nossas emoções, a gente para de ver para o chamado. Então, aqui na segunda etapa, é onde muitas pessoas paralisam e param e não conseguem chegar na quarta que eu te falei, que é maravilhosa. E aí a gente começa a questionar, murmurar, reclamar, e a gente só fica ali, ó, rodando um deserto, rodando, e não consegue mais prosseguir por conta do orgulho. E essa etapa muitas pessoas conseguem vencer sozinhas e outras precisam de ajuda, e tá tudo bem. Não se afaste de pessoas. Se una àquelas pessoas que querem te ajudar, porque nessa etapa muitas vezes a gente vai precisar de ajuda sim, porque nós precisamos largar nossas emoções um pouco de lado e viver de decisão e viver daquilo que foi combinado comigo lá na entrevista. E aí nós passamos, depois de tratar essa segunda etapa, que realmente é um terremoto, vai ter que destruir muita coisa para poder organizar tudo de novo, reconstruir tudo de novo. Deus vai avivar os nossos sonhos novamente, porque nessa etapa aqui, nós já estamos com os nossos sonhos todos lá para baixo, assim, não quer mais prosseguir com sonhos, não quer mais prosseguir com aquilo. É muitos traumas que geraram muitas vezes. Então, aquele sonho que Deus colocou lá atrás para você, aqui ele vai ser reavivado. Você achava que não tinha mais jeito, você achava que não tinha mais como, mas Deus te diz nessa segunda etapa, tem como sim, mas primeiro vamos ter bagunça. Você vai achar que é uma bagunça, na verdade, nesse terremoto, mas é uma organização de Deus na sua vida. É uma organização para você viver as próximas etapas. E aí, dito isso, e passando por esse terremoto, por essa segunda etapa, nós partimos para a terceira etapa. Vamos ler de novo. Depois do terremoto, veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois de destruir tudo, para poder reorganizar, ainda vem o fogo para forjar. Depois que quebrou o ouro, depois que tá ali tudo quebradinho, ele vai para o fogo para ser derretido, para poder fazer uma joia preciosa, para poder fazer algo lindo, algo que nunca foi feito antes. Cada coisa ali é específica. Cada pessoa veio para um chamado, com propósitos diferentes. E aí nós passamos por esse fogo. Nós somos moídos, literalmente, derretidos na fornalha. Mas quando saímos e suportamos essa fase, minha gente, eu não tenho explicação para te falar como é passar por esse fogo, porque cada pessoa vai passar de um jeito, cada pessoa tem a sua fase, cada pessoa vai passar de uma forma. Mas uma coisa eu te digo, você vai suportar todas, porque Deus está contigo. Se Ele está contigo, você vai suportar todas as fases. Ele jamais vai te dar algo para fazer que você não suporte. Assim mesmo, em uma empresa, quando a gente entra, ele não te dá um cargo que você não vai suportar. Ele não te contrata para ser o diretor se as suas habilidades foi para ser gerente, por exemplo. Ele não vai te contratar para ser diretor. A gente vai passando de fase. A gente entra lá na produção, vai subindo como líder da produção, a gente vai subindo, vai virando gerente, depois a gente vira diretor. E só quando o CEO, alguém lá em cima, vê que a gente é capaz de prosseguir, vê que a gente é capaz de avançar para a próxima fase, para a próxima etapa, aí sim, eles nos liberam a próxima etapa.
E se você ainda não saiu de uma fase, é porque Deus ainda não achou que é o momento de você ir para a próxima. Às vezes precisa aprender, às vezes precisa fazer algo, aprender mais coisas, forjar mais o caráter para poder ir para a próxima fase. Então não reclame com Deus se você ainda não saiu de certa fase. Olhe para você, o que às vezes você ainda não está obedecendo, o que você ainda não está fazendo, o que você ainda não está cumprindo que foi designado a você. Então muitas vezes a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente se estribucha no chão, mas a culpa não é de Deus. Tudo que Ele tem para nós já está preparado. E os planos dele é de bênção, não de dores. Mas a gente insiste em não obedecer. A gente insiste em dizer que não tem coragem. E por isso a gente fica rodando no deserto. Precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Precisamos tomar decisões na nossa vida. Para poder receber a comida mais sólida. E parar de ficar tomando leite. O nosso estômago já está preparado para receber algo melhor. Mas a gente insiste em querer ficar no conforto de receber o leitinho e não precisar mastigar. Sendo que estamos preparados e já fomos forjados para seguir. A gente paralisa. Não, aqui está muito legal, aqui está muito confortável, já está ótimo aqui. Olha, já está tudo pronto. Não, não é tá tudo pronto. Deus não trabalha com nada pronto. Deus não te dá conforto. Deus não te dá estabilidade. Trabalhar com Deus não tem estabilidade. Se você é uma pessoa que procura muita estabilidade, esquece. Esquece que seguir chamado não tem estabilidade. Não existe estabilidade. Porque nós somos dependentes de Deus e não de homens e não da força do nosso braço. Então, com Ele não existe estabilidade, gente. Você não vai saber quanto você vai ganhar todo mês. Você não vai saber muitas coisas. Sim, porque Deus vai designar a um determinado cargo. Mas você nunca sabe até quando você vai ficar ali. Você nunca sabe. Quando Deus muda as coisas, vem esse terremoto, vem tudo. E aí você nunca vai saber. As fases sempre mudam. E aí, quando nós passamos por essa quarta fase, por essa terceira fase, na verdade, quando nós passamos por essa terceira fase, que é a terceira fase do fogo, vem também as perseguições e a inveja. Começa as perseguições e a inveja. Quer algo pior do que ser perseguido? A gente se pergunta assim, mas eu não tenho nada, mas eu não fiz nada. Mas o que essas pessoas não param de perseguir, de falar mal, elas arrumam coisas para poder te tirar do foco, para poder sempre trazer distrações para você não seguir aquilo que está no seu coração. E nessa terceira etapa aqui, onde tem mais perseguição, porque você vai partir para a quarta. Você vai partir para a quarta. E para chegar na quarta, você vai ter que resistir a essas perseguições. Porque é a hora que o inferno se levanta. Para você desistir. Você vai olhar para trás e falar, ai meu Deus, não aguento mais. Assim como Elias fez aqui. Eu não aguento mais, pode me levar. E é sempre nessa terceira etapa. Por isso que a gente não vive a quarta. E a quarta etapa é... Vamos continuar a leitura. Depois do fogo, se fez ouvir um som gentil, calmaria, né? Essa é, para parafrasear aqui para vocês, é um som gentil, ouviu uma brisa suave. E continua, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Depois de todas essas etapas, depois da terceira etapa, nós vamos viver a quarta. A quarta é o quê? Essa voz mansa, essa calmaria. É viver as bênçãos, desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Depois que a gente passa pela forja, a gente passa pelo fogo, a gente passa pela obediência, as perseguições, a gente suporta as perseguições. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Foi a última etapa que Jesus passou, lembra? Que foi a hora que ele expulsou tudo da vida dele. Quando a gente toma uma decisão e fala, eu estou disposta a viver as bênçãos de Deus. E aí você resiste e fala, sai daqui. Expulsa e vamos prosseguir. E aí a gente está pronto para viver a quarta etapa do nosso chamado, que é viver as bênçãos, pois a gente suportou as renúncias. Até aqui a gente teve que renunciar, teve que reconstruir, teve que fazer, teve que obedecer, teve que largar, teve que
mudar a rota, mudar de caminho, mudar de casa, mudar de várias coisas. Então, nós suportamos a renúncia e por isso nós somos dignos agora de receber todas as bênçãos através de Jesus. Nós podemos sim receber as bênçãos, porque nós somos agora justificados por Jesus e nós obedecemos, nós decidimos trilhar esse caminho com Ele. E nós também dignos de herança, nós também somos dignos de herança, porque Deus falou, tá na palavra dele. Eu te darei vida e vida em abundância. Não é vida em abundância em bens, não, gente. Também vai vir dinheiro, também vai vir bens. Mas porque você fez todas as outras etapas. Porque você passou por todas as outras etapas, você vai ter prosperidade. Prosperidade é a alegria constante em fazer tudo aquilo que Deus colocar na sua vida. É uma alegria constante, é uma paz constante para fazer tudo. Porque se você não tem alegria, você não tem paz, você não consegue fazer nada. Você não vai prosseguir para poder conseguir ajudar pessoas e com esse ajudar pessoas, a consequência é o dinheiro para você se manter, para você sobreviver, para você curtir e desfrutar com a sua família. Essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Passar pelas etapas do chamado e resistir. Quando você resiste a essas etapas, você chega nessa última que é o descanso, que é a paz, que é a alegria, para você frutificar na sua vida, nos seus negócios, na sua família. Amém? Então, isso é algo assim maravilhoso que Deus colocou no meu coração para trazer para você. E eu creio que Ele vai falar muito ao seu coração durante essa semana que você vê esse vídeo, durante este dia que você vê esse vídeo, não sei. Mas esse vídeo vai chegar até você. E se ele chegou até você, pare um pouco, elimine as distrações e observe em qual etapa você está. E não fuja dessa etapa. Viva cada processo. Viva cada processo com muita calma e resiliência. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal para você sempre estar recebendo outros vídeos parecidos com esse, de encorajamento para você não desistir. Um beijo.